Olá, olá. Tudo bem, gente? Olha só, eu vou fazer um desenho aqui e vou pedir para vocês usarem a imaginação, porque eu sou péssimo para desenhar. Imagine que isso aqui seja um cruzamento. Não estava até indo bem. Imagine que isso aqui seja um cruzamento, certo? Eu vou até fazer umas faixas de pedestres. Para ficar bem claro que isso aqui é um cruzamento. Apesar que isso aqui tem mais a cara dos cruzamentos lá de São Paulo. Aqui em Brasília o pessoal usa mais rotatória, né? Que eles chamam de balão. Vamos lá, imagine que em uma dessas esquinas eu tenho um terreno grande, certo? Um terreno onde aqui fica a entrada principal, certo? Aí eu tenho uma casa grande aqui. E imagine que eu tenho também um jardim num canto do terreno, um jardim no outro canto do terreno. E aqui eu tenho uma área vaga, certo? O que a gente vai fazer aqui? A gente quer aproveitar essa área vaga para a gente vai construir um comércio que dê acesso para a rua de trás. Aí imagine que tem uma outra rua aqui atrás, certo? Ok. E aí a gente precisa construir um muro aqui para fazer o nosso comércio. Olha só, vamos supor que eu já tenha comprado o material para a construção desse muro, um material, um material que nos dá condições de construir um muro de 80 metros, certo? Eu tenho já material para construir um muro de 80 metros. Qual que é o nosso desafio aqui? Eu já tenho um muro, vou trocar a cor aqui da caneta. Eu já tenho aqui um muro no fundo, certo? Eu já tenho um muro aqui no fundo. Então o que eu preciso fazer é construir o muro do fundo do meu comércio, o muro de uma lateral e o muro da outra lateral. Ok? Esse é o nosso desafio. Eu vou chamar aqui essa parte maior aqui de muro, o muro do fundo. Vamos pensar que isso aqui seja a medida desse muro do fundo. Então eu vou colocar MF. E aqui eu vou chamar de ML, que é a medida lateral, tanto de um lado como do outro. Afinal, nós estamos falando de uma área retangular. Então, o que eu estou querendo dizer? Quando eu digo que eu tenho já material para construir 80 metros de muro, eu estou querendo dizer o seguinte, que esses 80 metros eles têm que ser suficientes para construir o meu muro do fundo, mais o muro lateral, mais o outro muro lateral. Ou, se vocês preferirem, MF mais 2ml. Afinal, eu tenho ml duas vezes, né? É um muro lateral de cada lado. Então, deixa eu voltar para a caneta preta. Eu estou dizendo que MF... Vou colocar aqui do lado para eu ter mais espaço. Eu estou dizendo que MF mais 2ml é igual a 80, tá? Pessoal, esse ml não é mililitros não. Eu estou colocando ml só como uma sigla, uma abreviação para medida lateral, ou muro lateral. Assim como MF é a medida dos fundos, né? Ou do muro do fundo. Vamos lá, agora vamos pensar numa outra coisa.
Dependendo das medidas que eu encontrar aqui para o fundo e para o lateral, eu vou ter uma área, né? Eu sei que a área nada mais é do que a largura vezes a profundidade, ou lado vezes lado, né? Nesse caso, eu teria que fazer a medida do fundo vezes a medida lateral, ok? Perfeito. Com essas duas equações aqui, a gente tem que tentar entender quais medidas que eu vou usar, seja para o fundo, seja para a lateral, quais medidas eu vou utilizar para ter a maior área possível. Eu quero maximizar essa área. Mesmo eu tendo 80 metros fixo, eu vou fazer variar essa área de maneira que eu consiga ter a maior área possível. Vamos entender melhor isso. Primeiro, vamos fazer o seguinte. Se MF mais 2 ml é igual a 80, isso equivale a dizer que MF é igual a 80 menos 2 ml. Concorda? A única coisa que eu fiz foi subtrair 2 ml em ambos os termos, em ambos os lados, né? Em ambos os membros. Então é como se eu fizesse menos 2 ml aqui e menos 2 ml aqui. Só que nesse caso aqui vai cortar, né? Então fica MF igual a 80 menos 2 ml. Ótimo. Aqui em cima, eu já escrevi que a área é igual a medida do fundo vezes a medida do lado. Então, a medida lateral, né? O que é que eu vou fazer? Já que eu encontrei um novo valor para a medida de fundo, eu vou substituir aqui. Ou seja, a área é igual à medida do fundo, que eu posso escrever como 80 menos 2m, e tudo isso vezes a medida lateral, ok? Bom, eu tenho aqui uma subtração entre parênteses multiplicando a nossa variável, que é a medida lateral. Eu vou fazer aqui uma distributiva, ou seja, a medida da área vai ser 80 vezes ml, que é o próprio 80 ml, menos 2m, não vou circular não para não bagunçar, 2m vezes ml. Ah, faltou um L aqui, né? 2 ml. Então, 80 menos 2 ml vezes ml. Então, o que eu tenho que fazer? Vai ficar 2 ml vezes ml. Só que isso aqui é a mesma coisa que 80 ml menos 2 ml ao quadrado. Certo? Perfeito. Eu vou mexer um pouquinho aqui nessa igualdade, só para ficar de um jeitinho que a gente está acostumado a trabalhar. Afinal, eu acabo de chegar numa função do segundo grau, onde a minha área varia em função da medida lateral. Então eu inverti aqui, o menos 2 ml, eu coloquei primeiro e depois somei com 80 ml. Ótimo. Aqui a gente vai ter que usar a famosa fórmula de Bhaskara, né? Que a gente não pode mais falar que é fórmula de Bhaskara. Por quê? Porque Bhaskara é do século XII e a forma do jeito que a gente conhece ela é do século XVI. Então não foi ele que criou. Seria injusto dar um nome a uma fórmula que não foi criada pela pessoa que a gente está dando o nome. Mas enfim, o nome é de menos. A gente tem que saber que o meu ml... Ah, claro, eu tenho que igualar, já que eu estou trabalhando com uma função de segundo grau, e eu quero... sempre que a gente tem uma função de segundo grau, é interessante a gente encontrar qual que é o... Onde que
a função cruza o eixo das abscissas, ou o eixo horizontal. Na maioria das vezes esse eixo é o eixo x, né? Só que aqui eu não estou fazendo x, eu estou usando ml. Em outras palavras, meu plano cartesiano, em vez de ser um y em função do x, é a área em função da medida lateral, ok? Então eu vou ter uma função e eu já sei que é uma parábola, né? Uma parábola com o primeiro coeficiente negativo, eu sei que é uma parábola com concavidade para baixo, certo? Mas já já a gente entende melhor essa parte. Agora o que eu preciso fazer é descobrir onde que essa função cruza o eixo horizontal, o eixo das abscissas. E para isso eu tenho que dizer que menos 2 ml mais 80 ml é igual a zero, certo? Quando que isso é igual a zero? É quando essa função cruza o eixo x, né? E para a gente descobrir isso, a gente vai ter que lançar a mão lá da fórmula de Bhaskara, que não é mais Bhaskara, que é a fórmula da equação quadrática, que é ml é igual a b ao quadrado menos, mais ou menos, né? Mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2a, ok? Sendo que o primeiro coeficiente é o que a gente chama de a, o segundo coeficiente é o que a gente chama de b, e o terceiro coeficiente, que nesse caso não tem, é o c, que eu já vou dizer que é igual a zero, certo? Se não tem, ele vai ser igual a zero. Então vamos substituir. O b é o menos 2. Tem um quadrado sobrando aqui, gente. Não existe esse quadrado. Então vamos lá. O que tem é um menos b aqui. Menos 2, mais ou menos. Pera. O menos 2, na verdade, é o a. E eu quero colocar o b. Então vai ser menos 80 mais ou menos raiz. Estou sem apoio aqui, está ficando feio minha letra. Raiz de 80 ao quadrado. 80 ao quadrado. Menos 4 vezes, agora sim, é o menos 2. Isso é um menos 2 vezes 0, que é o C. Tudo isso dividido por 2 vezes menos 2. Certo? Ora, isso aqui é um 8. Isso é o mesmo que menos 80 mais ou menos 80 ao quadrado é a mesma coisa que, bom, 8 vezes 8 é 64, basta colocar mais 2 zeros, vai ficar 6.400. Então esse é o mesmo que raiz de 6.400. Aqui eu tenho um produto de 3 fatores, onde um dos fatores é o zero. Então todo o produto vai ser zero, eu não preciso subtrair nada. Dividido por 2 vezes menos 2, menos 4. Ok? Continuando. Eu sei que, lembrando que a gente está descobrindo aqui a medida lateral que faz a minha área zerar. Bem, nós temos aqui que encontrar o ML1 e o ML2, certo? Porque espera-se aqui que, dentre os números reais, eu encontre dois pontos onde essa equação seja igual a zero. E para saber o resultado de cada ponto, para saber o valor de cada ponto, basta eu usar o mais em um deles e o menos no outro.
Então, quando eu somar, eu sei que a raiz de 6.400 é 80, vai ficar menos 80 mais 80 dividido por menos 4. Ora, menos 80 mais 80, eu sei que é zero. E zero sobre qualquer coisa, zero dividido por qualquer número, é zero. Agora, na subtração, eu vou fazer menos 80 menos 80. Vai ficar menos 160 dividido por menos 4. E isso, a gente sabe que quando o numerador e o denominador têm esse sinal negativo, a divisão vai ter o sinal positivo. Então, basta eu fazer 160 dividido por 4, que vai dar 160 dividido por 2 é 80, 80 dividido por 2 vai dar 40. Então, esse é o valor da outra medida lateral. Vamos jogar agora no gráfico de uma maneira legal. Se eu coloco aqui um plano cartesiano, onde a área varia em função da medida lateral, eu vou dizer que eu tenho uma parábola com a concavidade para baixo, que cruza no zero e no x igual no ml igual a zero e no ml igual a 40, certo? Agora vamos lá, gente. Essa função eu já estou explicando que é a área em relação à medida lateral. Onde será que essa área é maior? Né? Vamos voltar no nosso desenho. Não vamos esquecer que eu quero essa área o maior possível. Né? Afinal, quanto maior a minha área do meu comércio, melhor para eu trabalhar nela, certo? Então, olhando pelo gráfico e sabendo que o eixo Y é o que me dá a informação de área, eu sei que a área máxima vai ser aonde essa parábola chega o mais alto possível, que seria nesse valor de A. Bom, para descobrir o A, eu posso lançar mão da função que eu já tenho aqui em cima, que é A igual a menos 2ml ao quadrado mais 80 ml. Então, eu sei que a função é área igual a menos 2ml ao quadrado mais 80 ml. Então, vamos pensar. Aqui é uma interpretação puramente geométrica. Toda parábola, por mais feia que esteja essa minha parábola aqui, toda parábola tem um vértice, e esse vértice sempre será o ponto médio entre os dois pontos que cruzam o eixo horizontal. Então, se eu sei que a parábola cruza no zero e cruza no 40, eu já sei que meu ponto médio é o 20. Ou seja, quando eu tiver o valor 20 para a medida lateral, eu vou ter minha área máxima, que eu ainda não sei quanto que é essa área máxima. Vamos calcular. Área igual a menos 2 vezes 20 mais 80 vezes 20. Quanto que isso vai dar? Vamos lá. A área é igual a menos 2 vezes 20. Bom, isso vai dar menos... Faltou um quadrado aqui, né? Então, na verdade, é 20 ao quadrado, que é a mesma coisa que 400, vezes 2. Então, vai dar 800. 800. Está ficando cada vez pior aqui. 800 mais 80 vezes 20. Ora, 80 vezes 2 é 160, mas é vezes 20, então vai ser 1.600. Faltou menos aqui. Mais 1.600. Então, se eu pegar 800 negativo e somar com 1.600 positivo, eu vou ter uma área de 800.
Então, olha que interessante. Eu vou fazer de novo um desenho aqui da região que será o meu comércio. O que eu estou querendo dizer? Eu estou usando 20 para a medida lateral, que é essa aqui, lembra? Essa aqui é a medida lateral. Então eu estou colocando 20, que é 20 do outro lado também. E aqui, ora, se eu estou usando 20 de cada lado, e eu tenho 80 no meu 80, eu tenho material para construir 80 metros, aqui eu construí 20, aqui eu construí mais 20, me sobram 40 para fazer esse lado. Então, 20 mais 40 mais 20 vai dar 80, são os 80 metros que eu tenho. E aqui eu vou ter uma área de 800 metros quadrados, certo? Olha que interessante. Se eu não fizesse esse cálculo e me aventurasse a tentar adivinhar quais eram as medidas que eu fosse usar, eu poderia escolher, por exemplo, 5, 70 e 5. Então a soma, 5 mais 70 mais 5, também dá 80. Mas, o que acontece? Eu teria uma área de 70 vezes 5. 70 vezes 5 vai dar 350. Olha o quanto que eu perderia de área. Ou então, vamos colocar um outro exemplo, menos grave. Vamos supor que ao invés de eu escolher 5,70, eu escolhesse 10, 60 e 10. Repare que a soma também vai dar 80. Mas se eu for achar a área de uma região que tem 60 por 10, isso vai me dar uma área de 600. É melhor do que o caso anterior, mas ainda é menor que os 800 que eu cheguei. Por quê? Porque eu cheguei na área máxima, entendeu? Então, tá aí uma grande utilidade do conhecimento a respeito das funções de segundo grau, que pode ser útil em muitas decisões da nossa vida, ok? Espero terem gostado e até a próxima.